Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h31. O Sesc São Paulo promove o Abril Indígena, que tem como propósito conscientizar e dar destaque às lutas dos povos por seus territórios. E a gente recebe aqui hoje em nossos estúdios Sara Centofante, técnica de Programação, Diversidade Cultural e Direitos Humanos do Sesc Vila Mariana. Bom dia, Sara. Bom dia a todos e todas. E também Dora Pancararu, que é educadora e liderança indígena da etnia Pancararu. Ela participa das atividades no Sesc Vila Mariana. Bom dia, Dora. Bom dia aos ouvintes e bom dia a todos da rádio. Bom, primeiro a gente vai falar a respeito da programação especial desse Abril Indígena. Amanhã a gente vai ter a apresentação do ritual Toré Pancararu. Então, Sara, Dora, queria que vocês falassem a respeito de como vai ser essa apresentação. Acho que a Dora pode explicar um pouquinho melhor como funciona, né? Mas lá no Vila Mariana, no Sesc Vila Mariana, a gente tem esse final de semana, além do Toré Pancararu, outras atividades. A gente tem a mostra Índio.doc, que é uma mostra de filmes feitos por cineastas indígenas. Já começou na quarta-feira e vai até domingo. A gente tem também um bate-papo com algumas lideranças indígenas, né? O Ailton Krenak vai estar com a gente, o Casé Agantu também, que é Tupinambá. É um bate-papo que vai envolver a mediação da Ilana Gondenstein, que é uma antropóloga. E o grande destaque é essa atividade do Toré Pancararu, que eu acho que a Dora pode contar um pouquinho pra gente. Então, o Toré Pancararu ele faz parte do ritual das cerimônias Pancararu. Né? É a parte da dança. Aí a gente chama de Toré Pancararu, que é uma dança que a gente dança batendo os pés, né? Respondendo os tuantes, que são os cantos, e é um momento que a comunidade toda participa, no momento do Toré. E até mesmo que não é indígena, que a gente tem muitos amigos e conhecidos que não são indígenas, que por serem simpatizantes, que é o nome que a gente usa, né? Do nosso processo indígena, termina se familiarizando com a gente, termina aprendendo também. Mas o Toré Pancararu, ele é parte do processo de... quando a espiritualidade da gente já está ali na flor da pele, aflorada, né? Para a gente poder se manifestar, botar para fora. Muitos choram. Uhum. É uma coisa muito boa de se ver, de se fazer. Certo, é algo bastante, então, envolvente no caso. E nessa atividade vão ter os indígenas da etnia Pancararu e também as pessoas que forem lá, elas podem participar do ritual? A ideia é que no início a gente tenha uma roda de conversa, né, para a gente contextualizar o que é isso, de onde vem, como se usa esse momento do ritual, como se envolve na dança, como o outro pode entrar na dança. É uma questão de trabalhar a espiritualidade anterior à vestimenta do praiá. Que o praiá, ele é uma entidade nossa, que é uma vestimenta de roupa de croá, que é uma semelhança do sisal, né? E aquela vestimenta, ele representa o encantado, e que nós damos o nome de praiá, mas chama tunã o nome da roupa na língua, né? Certo. E aí as pessoas fazem esse momento de roda de conversa, entendem, tiram suas dúvidas. Depois a gente vai fazer um espaço de oficina, onde vamos ensinar eles a cantar, alguns tuantes, a dançar também, e trabalhar com a pintura. E vamos fazer o fechamento com os praiás, que é a entidade representada através deles ali, e com cantadores da comunidade e os dançadores da comunidade Pancararu, do povo Pancararu. Certo. Agora, Dora, a gente hoje é dia 19 de abril, que ficou aí conhecido, né, como o Dia do Índio. O que essa data significa exatamente? Ela tem algum sentido para você? Olha, eu vou ser bem clara e honesta com essa data, pensando no que eu já ouvi de muitos parentes e muitos antigos, muitos velhos, que indígenas, né? Que para a gente o Dia do Índio é todo dia. Que anterior à descoberta do país, nós já estávamos aqui.
E para a gente ela não tem um sentido. Tem um sentido assim de nós temos um ano todo e nós só temos um dia de manifestação, que é dia 19 de abril. Eu entendo assim que o governo quis fazer o seguinte: você só tem esse dia para comemorar. E sendo que nós temos todos os dias do ano para comemorar. E nós, povos indígenas, não tem essa coisa de uma data prevista. Não é uma data nacional, não é um feriado. Se fosse um feriado, nós diríamos que seria uma coisa mais respeitosa, que o país pararia para ver a questão indígena, pensar na questão indígena e participar dos movimentos e rituais que a gente faz fora e dentro dessas datas previstas pelo governo. Certo. E Sara, essa data, na verdade, acaba ficando destituída de sentido, né? Como a Dora falou, principalmente porque tem uma visão colonizadora também. Eu não sei como a Dora entende, né, mas a gente percebe na discussão de várias lideranças indígenas, antropólogos, que essa data não dá conta de toda a multiplicidade, a diversidade de povos, né? A gente no Brasil tem mais de 300 povos indígenas, né, etnias diferentes que não são contempladas na sua diversidade, como se índio fosse um só, né, uma visão muito exótica, né, do ser indígena, né? Então, é uma data bastante questionável, assim, do seu ponto de vista também da luta pelos direitos, né, de terra, direito de viver de uma forma que é diferente da nossa, né, da visão eurocêntrica, né. Então, enfim, é uma data que tem muitas questões aí, e eu acho que ainda assim, mesmo no dia chamado Dia do Índio, que é hoje, a gente não vê essa discussão sendo feita também, né, do que tem acontecido atualmente, do genocídio indígena que tem cada vez mais acontecido no nosso país, né. Então é uma data bastante, não sei se a gente tem muita coisa para comemorar no atual contexto, assim. E eu queria que vocês falassem também um pouco desse atual contexto, né? A gente tem um governo que já se declarou contrário a direitos indígenas das comunidades tradicionais, inclusive, que são consagrados constitucionalmente, e temos aí políticas como o esvaziamento da FUNAI. Como que vocês veem esse panorama atual? Eu posso dizer o seguinte: eu acho estranhíssimo a visão do nosso presidente, pensando que ele já tem indígenas dentro da do seu conjunto de pessoas que representam o país, se é que eu posso dizer assim. E como que eu trabalho algo que eu não acredito e coloco pessoas para eu trabalhar como marionete? Eu penso nesse contexto, primeiro, né? Que se eu não acredito e não respeito culturas tradicionais, o que eu estou fazendo com aqueles indígenas que fazem parte do meu legado? Essa é uma interrogação que eu, indígena, faço e acho que muitos fazem. E ainda tem outros convites para outros parentes indígenas trabalharem com ele em alguns setores, né? De repente é para enfeite, né? Marionete, enfim. Eu não concordo com isso. O que eu vejo é que ele está levando com essa visão ditadora, né? Eu digo, vocês fazem. Eu mando. Onde eu entendo, o presidente ele é uma figura que representa a pátria. Ele é mediador entre o povo, as comunidades, a população, sociedade civil e o local onde ele ocupa hoje, o espaço onde ele senta hoje. Mas o que eu estou percebendo é que ele não está fazendo esse papel conforme a legislação prevê. Né? Está sendo contraditório, está sendo... qual é a palavra que eu posso usar para não ser ofensiva e não ser desrespeitosa, né? E está sendo muito visão sem base. Ele está sem base dentro do trabalho que ele está fazendo, pensando nas culturas tradicionais, nos povos indígenas. E isso, né, Dora, é bastante simbólico em relação à própria incompreensão que a sociedade, de uma forma geral, tem em relação à cultura indígena. Porque a gente viu, por exemplo, numa audiência pública ocorrida no Congresso Nacional, uma senadora dizendo que território indígena improdutivo, né? Então, queria até que você falasse a respeito dessa diferença da relação que, por exemplo, o homem branco tem com a terra e como os povos tradicionais veem a terra, que são concepções totalmente diferentes, né? Assim, são pessoas alienadas e que são alienadores. Eu penso isso. Acho que quem tem juízo faz o que o seu sangue manda.
Nós, povos indígenas, não vivemos na terra para vender terra, não para arrendar terra. Por exemplo, eu tenho o meu terreno grande da família. Ao invés de eu arrendar a terra, eu vou plantar o meu feijão. Eu vou criar animais. Eu não vou arrendar para o meu amigo da cidade, meu colega da cidade, para eu ganhar dinheiro. Porque povos indígenas vivem da natureza. Não vive somente do recurso financeiro. Dinheiro é bom? É. Mas para a gente, o dinheiro melhor é a gente ter a natureza com a gente ter a nossa vida, a gente ter a nossa liberdade e manter os nossos costumes. Né? A senadora, eu acredito que no momento que ela falou isso, foi pensando em manter o cargo dela ali, manter o setor conforme todos querem, e ela não quis ser contraditória em alguma coisa, mas eu acho que ela foi infeliz em falar na condição de recursos financeiros. Ela estava pensando em dinheiro, ela estava pensando em joias. Eu não penso em joias. Eu penso no bem-estar do meu filho, de ter uma terra para ele correr, para ele brincar o dia todo, sem ter o risco de vir alguém e dar um tiro, né? Que ao invés de ela estar pensando em terra para latifúndio, né? Ou para a questão dos ruralistas, ela deveria estar pensando em terra no setor vida, continuidade, sobrevivência, alimentação, cultura, tradição. Se ela não tem, ela tem que passar um período junto com os povos indígenas. Porque as pessoas, muitos quando vivem um período com a gente, elas começam a ver a vida de outro jeito, terminam até voltando muitas vezes. Não desrespeitando ninguém como a gente é desrespeitado todo momento, todo minuto. A gente diz o seguinte, que para saber tem que viver. Eu só acredito naquilo que eu conheço, que eu sei. Então, se eu não sei, eu não posso dizer. Se o fulano é bom porque tem um rostinho bonito, se o fulano é ruim porque respondeu mal porque estava numa situação ruim naquele momento. Eu tenho que avaliar, observar e tomar cuidado do que falo e como falo. Porque se a gente for pensar na terra como recurso financeiro, não vai ter terra para ninguém. E é interessante essa questão da interação, né, Sara? Porque você citou inclusive o Ailton Krenak, que é uma liderança importantíssima, histórica, né? E ele foi uma das pessoas, inclusive, que ajudou ali a formatar a concepção de povos da floresta, né? Que são as comunidades tradicionais, mas que também são os seringueiros, que inclusive ali na região do Acre se viam como inimigos, né? Durante um certo período, e depois viram que eles estavam interessados na mesma coisa, ou seja, viver da natureza, viver com a natureza de forma harmoniosa, né? Então essa interação é importante, Sara. Sim, e é importante que a gente entenda na fala mesmo dessa senadora, né? Muitas vezes quem acusa os indígenas, os povos, de um mau uso da terra ou de um interesse quase que privado, né? Na verdade é o oposto, né? Muitas vezes não se entende a complexidade da relação com a terra, da preservação ambiental que os povos indígenas garantem e que os ruralistas, né, as madeireiras todas, enfim, não dão conta, né, de seguir a legislação, como a Dora comentou, né? Então, assim, é muito complexo, toda essa relação eu acho que é muito complexa, falta diálogo, acho que, né, falta entender essa complexidade também, que não dá para colocar todo mundo junto, né, essa questão da demarcação de terra é importante, mas também não dá para jogar, índio é tudo igual, joga ali, né, precisa entender a relação, a cosmologia toda, né, a cosmovisão, a questão espiritual também, e conversar, né? Acho que o que está faltando nesse contexto é diálogo, assim, é uma abertura para o diálogo, para entender os diferentes interesses, para que eles convivam e que a gente tenha também uma preservação ambiental além de tudo, né? E respeito à diversidade étnica, né? Porque certeza. Como a gente falava, inclusive, antes da entrevista, não existe um índio só. Exatamente. Né? E nem existe só uma região. Sim. Cada uma tem a sua especificidade, cada um tem sua peculiaridade, né, Somos Dora? semelhantes, mas não somos iguais. Isso, e essa diferença... Temos o mesmo objetivo, porém com diferenças nos nossos rituais, nos idiomas, né, nas falas, no cotidiano diário. Né? Nós somos irmãos, parentes, mas não somos iguais, assim como a nossa mão não são iguais. São diferenças que têm que ser compreendidas e respeitadas, Isso. né, Dora? E principalmente pelo
pelo setor público, né? As políticas públicas precisam passar por essa visão mais complexa, né? Do que é ser indígena no Brasil hoje, né? Não dá para criar uma lei padrão e considerar que todos vão se enquadrar ali, enfim, acho que o assunto ainda está bem mal resolvido, né? A gente está num momento bem triste, complicado, né? Bem triste, Pois é, mas Sara, Dora, quem quiser então participar aqui da programação especial amanhã do Ritual Toré Pancararu, vai ter inclusive a possibilidade de compreender um pouco desse universo, das diferenças que existem e também respeitar um pouco mais a cultura indígena. Como que a pessoa faz para participar? Lá no Sesc Vila Mariana todas as atividades são grátis, né? É só chegar. Então, essa atividade acontece às 15 horas. Já aparecendo, já tá ali. Ah, legal. Tá para ali. quem está vendo pela TVT, pelo YouTube, pelo Facebook, já pode acompanhar, mas pode prosseguir, Sara. Sim, é isso mesmo. Às 15 horas a gente inicia, né, com esse bate-papo. A Dora está organizando isso. A gente vai ter a participação de amigos da Dora aqui do Real Parque, né, aqui de São Paulo. Então a ideia é trazer também essa experiência de ser indígena em São Paulo, né, dentro de uma área periférica. Então, depois do bate-papo, a gente dá continuidade com a apresentação que vai até às 18 horas. Agora você falou do pessoal da comunidade Real Parque aqui de São Paulo e a Dora presenteou aqui a Rádio Brasil Atual com esse CD. O Carlos Amaral colocou ali um trechinho aqui de um dos toantes. Aí. Dora, quem quiser adquirir esse CD aqui, como é que faz? Pode entrar na minha página do Face, está lá Dora Pancararu, né? E a gente conversa, eu indico as lojas onde se encontra as mídias Pancararu. Tá certo, Dora. Dora, Sara, muito obrigado pela participação de vocês. A gente ficou muito feliz de recebê-las hoje e a gente espera aí que o pessoal compareça amanhã e também continue estudando mais, inclusive, para não fazer como a senadora lá na audiência pública e acabar falando bobagem a respeito daquilo que não conhece. Gente, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, eu que agradeço, mas não cantei, mas amanhã a gente canta. Tá certo. Fica para quem for lá no Sesc Vila Mariana, então. Tá certo. Obrigada, gente. Obrigado, Sara. Conversamos aqui com Sara Centofante, técnica de programação, diversidade cultural e direitos humanos do Sesc Vila Mariana, e também com Dora Pancararu, educadora e liderança indígena da etnia Pancararu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.